A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. A rica história de Juazeiro do Norte tem personagens extraordinários. Na opinião do nosso convidado de hoje, um dos mais ilustres e mais importantes, muito embora não seja tão reconhecido pela mídia, foi o mestre Pelúzio Cordeiro, aqui de Juazeiro do Norte. Quem foi mestre Pelúzio? Mestre Pelúzio foi um grande inventor. Ele era telegrafista. Ele chegou, inclusive, a ir para o seminário, queria ser padre. Depois o padre Cícero desaconselhou. E o mestre Pelúzio Macedo acabou se transformando num verdadeiro gênio da criatividade. Ele criou a primeira banda musical de Juazeiro do Norte. Ele também montou o primeiro cinema aqui em Juazeiro do Norte. E depois, sob a égide do padre Cícero, ele recebeu a missão de construir relógios. Um relógio para a matriz de Nossa Senhora das Dores e outro para a coluna da hora. E a partir daí, o mestre Pelúzio não parou mais de fazer relógios. Espalhou mais de 20, quase 30 pelo Brasil afora. Mas por que estamos falando de mestre Pelúzio? Porque hoje ainda em Juazeiro ele tem um seguidor. É o metalúrgico e mecânico Geraldo Freire, filho do seu Joaquim dos Santos, que muita gente conheceu, era ferreiro, depois montou uma fundição, transformou-se também em metalúrgico. E esse cidadão, Geraldo Freire, vai no mesmo caminho de mestre Pelúzio. Continua fabricando os seus relógios, instalando em torres de igrejas pelo Brasil afora e, inclusive, fazendo a manutenção de alguns relógios ainda instalados por mestre Pelúzio. É este cidadão que nós vamos entrevistar hoje aqui no Tribuna Livre. E você vai ficar sabendo muitos detalhes curiosos. E ele vai justificar porque mestre Pelúzio é o seu grande ídolo. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, seu convidado, seu Geraldo Freire. Prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, é interessante essa conversa de hoje com o seu Geraldo, até porque a gente também traz aí à tona a questão de algumas profissões que ao longo do tempo e com a modernidade, com as inovações tecnológicas, elas praticamente estão deixando de existir. Você vê aí que com o advento do computador, da internet, aquelas pessoas que se dedicavam às máquinas da datilografia praticamente não existe mais. Não tem uma oficina de conserto de máquina da datilografia, nem tampouco escolas que ensinavam, informavam os datilógrafos, praticamente deixou de existir. Isso em função das inovações tecnológicas do computador. E o relojoeiro também, ele praticamente está, ao longo da história, está também saindo da moda, sendo extinto. Por quê? Porque as inovações são as maiores. Tem o relógio descartável que você usa um dia, no outro dia já não usa mais, a bateria, enfim. Tudo isso fruto da tecnologia, do avanço da tecnologia. Tecnologia que, de certa forma, tem melhorado substanciosamente a vida das pessoas, mas é sempre bom a gente resgatar a história, o princípio dessa tecnologia. E hoje aqui nós vamos ter a oportunidade de conversar com o seu Geraldo e resgatar um pouco dessa história. Você já falou aí do mestre Pelúzio, que foi, sem dúvida nenhuma, um gênio naquele momento, naquela época da história de Juazeiro, do Cariri e do Ceará, e que nós vamos conversar com ele. O nosso telespectador vai nos ajudar a gente fazer esse programa e certamente vai ser bem interessante o bate-papo de hoje à noite, Luiz Carlos. O Tribuna Livre é sempre uma oferta do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. É sempre tempo de você pintar a sua casa com as cores mais modernas e as marcas mais consolidadas. Prefira o Gigante das Tintas em Juazeiro do Norte, sua matriz na Rua São Pedro, filiais em Crato e Brejo Santo e também na Avenida Castelo Branco, 2938A. Estaremos já de volta para iniciar o nosso debate.
A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafate. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Para os nossos telespectadores. Os senhores já ouviram mais de uma vez a gente dizer aqui no ar que, se tiver alguma ideia de pauta, pode encaminhar para o nosso programa. Pois bem, o seu Geraldo Freire recebeu várias correspondências. Nós recebemos várias correspondências sugerindo esse programa com o senhor Geraldo Freire. E por isso ele está hoje aqui para atender a curiosidade dessas pessoas que acompanham o nosso programa e que gostariam realmente de vê-lo aqui falando sobre a arte de fazer relógios. Seu Geraldo, boa noite. Em que ano o senhor arrendou a oficina dos Salesianos para iniciar essa atividade de fazer relógio? Meu amigo Luiz Carlos e doutor Vaslandinho, demais aqui. Para começar, eu quero dar boa noite aos telespectadores da Verdes Vale, todo o pessoal do nosso Cariri. Eu praticamente comecei a fabricar relógio em 1963, arrendando a oficina dos Salesianos por sugestão, naquela época, do padre Gino Oratelli. Eu nunca tinha ouvido nem falar em relógio, não sabia como era esse relógio de torre dele, só tinha ouvido falar porque a gente andava pelas igrejas, mas não sabia. Uma coisa que para mim, assim, como podemos, não sei se o termo está correto, empiricamente, eu não tinha nem ideia, foi como o prêmio da loteria. E qual era a sua atividade nesse tempo? A nossa atividade já era exatamente mecânica, eu já era torneiro mecânico, soldador, uma série de coisas. Então meu pai, de ferreiro, junto dele, foi ele que comprou, que o primeiro torneiro mecânico que esteve aqui em Juazeiro foi de um português chamado Ângelo de Almeida. E papai foi gerente dessa oficina dele. Depois, com o tempo, a oficina fechou, por isso por aquilo, e então papai comprou um torneiro mecânico de 60 centímetros, que eu me lembro muito bem, que imitava o que Pelúcio Corrêa de Macedo tinha. Ele era, para funcionar, era com a rodinha que a gente chamava de bulandeira, que é a roda de carro de farinha. Certo. Então, daí surgiu. E, de forma que eu estava servindo na Força Aérea, o meu sonho era ser militar da Força Aérea, ainda cheguei a passar lá 3 anos. Depois, não sei por que nem por que não, eu acho que foi o Padre Cícero que me trouxe para aqui, para Juazeiro, para fazer relógio. Essa oficina do Salesiano não foi do mestre Pelúcio. Eu acho que ela, quando eu lá estive, não era mais do Pelúcio, mas os primórdios lá, deve ter vindo alguma coisa, pelo menos a fabricação do relógio é herança de Pelúcio Corrêa de Macedo. Certo. Eu reputo aqui, não sei se eu estou me adiantando, que naquele tempo, no final do século XIX para o século XX, teve 2 anos muito importantes aqui. Um é reconhecido e o outro ficou no ostracismo, que eu considero injustiçado. Porque, ai de nós, se não fosse a mecânica, nós estaríamos na pré-história. Porque se você tem seu computador, seu automóvel, avião, quer dizer, fruto decorrente da mecânica. Então é o seguinte, Pelúcio Corrêa de Macedo, para começar, ele era considerado o Edson daqui do Cariri daquele tempo. Ô, seu Geraldo, só lhe atrapalhando um pouquinho aí, mas para a gente dar um caminhamento mais ordenado aí. Geralmente essas profissões de relojoeiro, de mecânico, então você geralmente herda de pai para pai, principalmente num tempo aí mais atrás, quando não tinha as escolas profissionalizadas, hoje já tem. Então como foi que você ingressou nessa atividade? O seu pai fazia, consertava, fabricava, como é que você, os seus primeiros passos na questão dos relógios? Olha, meu pai era, por exemplo, por sinal ele era dono da oficina, mas nunca foi torneiro, ele foi fundidor, foi ferreiro, o torneiro da família fui eu. Agora, como eu estou dizendo, eu ingressei nesse ramo de relógio, exatamente, é uma coisa assim que nem hoje eu sei por quê. A oficina dos Salesianos, ela funcionou muito bem há muito tempo, mas depois, administrada por padre, aí o padre ia ser transferido, chegava outra, aquela coisa toda. Então, depois de um determinado tempo, aí fechou. Aí ela estava fechada quando o padre Gino, por acaso,
foi lá na nossa oficina fazer um serviço, aí falou assim, rapaz, uma operação tão bonita, e nós estamos lá com a oficina fechada, você não quer lá arrendar? Não, quer não, meu pai tem uma oficina, não, mas vai lá e coisa e tal. Então ele me chamou, eu fui lá. Quando cheguei lá, a oficina estava completamente abandonada, fechada. Aí ele me sugeriu que eu fizesse um contrato e coisa que para tomar conta daqui e dali, contanto que eu tivesse que fazer que fosse como um Senai, ensinasse aos meninos dele lá, ao pessoal. Aí eu fui lá e vi que mais ou menos dava pé. Aí eu arrendei esse negócio lá. Ainda passei um ano lá, quando eu estava lá, havia um relógio que era o relógio piloto, que esse relógio ele está hoje aqui no lugar chamado, antigamente chamado Riacho do Sangue, hoje eu não sei como é o nome. O Padre Gino chegou a vender esse relógio, aí eu falei para ele, Padre Gino, como é que você vai vender um relógio que é o relógio que o pessoal fabricava por eles? Não, mas ninguém vai mais fabricar e coisa e tal. Aí ele vendeu o relógio. Depois que ele vendeu esse relógio, aí 2 meses depois apareceu um pessoal de Mossoró do Rio Grande do Norte para comprar um relógio. Aí o pessoal foi lá na oficina e disse, rapaz, você fabrica relógio? Aí eu fabrico. Veja a minha impetuosidade. Sem nunca ter feito um relógio. Nunca tinha nem visto, né? Quando eu estava na fábrica de relógio, apesar de estar fechado, eu fabrico. Pois nós queremos um relógio. Quanto é o relógio? Eu digo, o relógio é R$1.500. Ou melhor, 1.500 cruzeiros. Cruzeiro naquele tempo. Aí nós fizemos negócio, ele me deu logo metade, 350 naquele tempo. Aí eu comecei a fazer o relógio. Tinha um cidadão lá que trabalhava lá, chamado Mandelzinho e tal, mas depois não deu certo, eu tive de pensar esse cara. Então, o impulso para fazer o relógio é esse que talvez eu hoje ainda esteja em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o relógio foi feito e não atrasou e nem adiantou, marcando a hora certa. Não atrasou, nem adiantou e chegou até, foi certo até na data da instalação lá em Mossoró. Esse Manuelzinho, ele entendia alguma coisa da fabricação de relógio? Rapaz, realmente ele entendia. É aquele tal negócio, né? Tem o profissional, aquele que tem criatividade, e tem aquele que não tem nem criação. Aí tem aquele, você vê, de tanto ele ver fazer, ele vai, decora e faz. Mas você tinha um modelo lá, você copiou, tinha uma instrução. Como é que você começou a arrumar isso aí para dar certo esse relógio? Por incrível que pareça, você vê como é que são as coisas, né? O padre vendeu o relógio piloto, que era esse que fazia todos os relógios por ele. Ele vendeu, o Padre Gino, vendeu esse relógio. Mas ficou algumas peças lá desfaceladas, tinha os modelos lá, aquela coisa todinha, né? E eu me inspirei no relógio da Matriz de Nossa Senhora da Dor, que por sinal está aí abandonado, porque o cara quer botar um relógio eletrônico que eu acho um absurdo. Porque o relógio mais importante do mundo que nós conhecemos até hoje é o Big Ben, ele é um relógio mecânico tal qual esse nosso aqui. E o relógio da torre ali não está funcionando? Não está funcionando, me perdoe o administrador de lá, porque tem um comerciante aqui chamado, que nós conhecemos, chamado Cícero Pinheiro, que quer pagar a restauração do relógio e os administradores lá não se dignam a mandar fazer, que não vai sair do bolso deles. Isso eu acho um absurdo. E querer tirar um relógio histórico para botar um relógio que não tem cabimento. Desses modernos eletrônicos, a bateria. Exatamente. Olha, eu restaurei o do Crato agora da Coluna da Hora, um relógio com 75 anos lá. Aí o pessoal do Crato, por isso que se chama Capital da Cultura, porque ele restaurou, está lá funcionando direitinho. Aqui na terra do relógio, o cara quer tirar, descaracterizar. E a história? Para onde é que esse relógio aí foi do mestre Pelúcio? Esse relógio foi de Pelúcio Correia de Macedo, que ele fez e doou à igreja. Ele fez o relógio e doou a matriz, como doou o relógio da Praça Padre Cícero ali. Quer dizer, aí o pessoal quer descaracterizar. Isso eu acho um verdadeiro absurdo. Mas, seu Geraldo, o senhor acaba fazendo uma denúncia muito séria, porque em Juazeiro está acontecendo algumas coisas estranhas. Exato. Estão desprezando o patrimônio histórico dessa cidade, estão demolindo, né, prédios que não deveriam ser demolidos, estão doando, vendendo, trocando terrenos públicos e tudo mais. E o senhor está fazendo uma denúncia bem interessante, viu, Vasco? Porque, do ponto de vista histórico, os relógios feitos pelo mestre Pelúcio para a igreja de Nossa Senhora das Dores e para a Coluna da Hora são obras preciosíssimas. Muito embora... Faz parte, né? Faz parte da nossa vida e da nossa história. Aí um padre, ou quem quer que seja que dirige a matriz, de repente, achar que deve botar um relógio automático, como ele está dizendo, se nem o Big Ben hoje tem um relógio automático, continua sendo tradicionalmente aquele mesmo relógio que dá corda manualmente, não é? Há 150 anos funcionando.
Então, isso é muito estranho e é uma denúncia que talvez o povo de Juazeiro nem esteja sabendo disso. O senhor está fazendo uma eu me denúncia muito responsabilizo pelo que eu estou dizendo. E o senhor, Está por acaso... Está prestando um serviço da prestando um cultura, serviço. a história de Juazeiro do Norte. E quanto ao da coluna da hora, o senhor faz manutenção naquele relógio? Eu faço manutenção naquele relógio ali, e que me perdoe os administradores também, há muito tempo, desde talvez uns 8 a 10 anos, que ele vem funcionando a trancos e barrancos, e eu dizendo, esse relógio está funcionando precariamente. Ele está funcionando porque eu pego, como se diz, é como o cara quando está na UTI, que você está fazendo o possível para ver se ele não morre. É como o relógio, ele está na UTI, o relógio da coluna da hora, e o outro está praticamente, quer dizer, morto. Ele está precisando de um reparo, de uma manutenção, de uma reposição de algumas peças. Exatamente. É isso? Senhor? Eu lhe pergunto o seguinte, esse relógio da matriz de Nossa Senhora das Dores, ele pode ser recuperado? Mas, tanto pode como deve ser recuperado. Agora, o que eu acho mais estranho, me perdoa o administrador, não sei quem é, se é Padre Joaquim ou quem que é, o outro que está lá em Santana do Cariri, eu fui lá várias vezes, me ofereci essa cobertura, o cara nem sequer me recebe. Então, ele tem condição de ser, pode e deve ser restaurado. Agora, quando não vai sair do outro canto, qual é? Eu não entendo, é porque não vai sair dos cofres da matriz e o camarada nem sequer abre mão. Quer dizer, isso é que eu acho estranho. Exato. Agora, vamos voltar à história do primeiro relógio. Lá na oficina do Salesiano, o senhor acabou construindo o relógio e foi instalar lá em Mossoró. E funcionou. Então, se não desprezar, Deus está funcionando. Ainda hoje está funcionando. Ainda hoje, isso tem quantos anos, senhor Geraldo? Porque o segundo 63, depois dele, não foi? O segundo depois dele, em 2 funciona em Araripe, foi o segundo que eu fiz. Aonde é que está ele? Araripe, em 2 funciona em Araripe. O relógio da igreja do Araripe, Do Araripe, em 2 foi funciona. o senhor quem fez. O primeiro foi Mossoró e o segundo foi Araripe. Em 2 funciona. Agora me diga uma coisa, eu fiquei espantado, um tanto espantado, quando estive lá na oficina do seu Geraldo, observando a atividade dele, o trabalho dele, e perguntei, mas seu Geraldo, o senhor continua vivendo, sustentando sua família desse negócio? A sua atividade é produzir relógios? É sim, me respondeu ele. Quer dizer, nesse tempo, como disse o Vasco, Pois com toda a modernidade, exatamente. com toda a tecnologia, o uso do relógio, nas igrejas principalmente, ainda é tradicional, Vasquez. É verdade. E sempre aparece, né, senhor Geraldo? Tem uma demanda relativamente boa, Não, uma demanda mas boa. para manutenção, né? Porque ele é confeccionado para ter aí uma existência duradoura, agora tem que ter a manutenção, né? Olha, um dos relógios mais velhos que eu conheço aqui, feito por Pelões Correia de Macedo, está, parece que na igreja dos Jardins, há mais de 80 e tantos anos. O resto por aqui, eles têm mais antigo do que eu, 75, essa coisa, 2 funcionando. Entendeu? Agora é porque o relógio é o seguinte, qual é o relógio, por moderno que seja, que ele funciona nem 10 anos, que colocaram ali na praça da prefeitura, era cronômetro, era tudo, e ele já acabou-se, o Beck doou e não tem mais. Então esse relógio eletrônico, o relógio mecânico, ele é uma peça vulgar em relação ao moderno, mas ele funciona tranquilamente, entendeu? Agora, e tem mais e também a problemática da história que conta. Você vê, lá do Crato foi um italiano que construiu a coluna, e que me perdoou o pessoal do Crato, eles não compraram relógio aqui em Juazeiro, porque é para resumir, ele foi comprar no Rio, quando nós já fabricávamos o relógio aqui. Mas ele está lá há mais de 70 anos. O do Crato foi comprado no Rio de Janeiro, foi fabricado aqui, né? O da Catedral é um relógio alemão também, foi comprado, parece, se não me engano, lá no Rio de Janeiro. E nós já fabricávamos relógio aqui. Mas você já teve a oportunidade, senhor Geraldo, de ver o funcionamento, já fez manutenção? Eu restaurei há pouco tempo, está lá funcionando na coluna da hora do Crato. Restaurei há pouco tempo. Foi restaurado aí aqui. O prefeito realmente, o prefeito do Crato, e o cidadão lá, um engenheiro chamado João Leite, ele contratou e restauramos. Aí eu digo, olha, aqui no Crato nós restauramos um relógio que não foi nem feito por nós. E aqui em Juazeiro nós temos o relógio da matriz, que é uma pena, e nem sequer o pessoal diz assim, rapaz, faça isso aí. Porque eu digo com o César, como juazeirense, eu não tenho tanta capacidade, mas se eu quisesse, rapaz, faça de graça, eu me atreveria a fazer de graça para não vê-lo parado. Muito bem. Olha, já tem uma pergunta aqui bem interessante, do Cláudio Vieira. Ele quer saber se o senhor sabe qual é o problema do relógio da Igreja dos Franciscanos, que continua sem funcionar. Olha, que me perdoe o administrador do franciscano. Uma vez o cara me disse
ele talvez não vai gostar do que eu vou dizer. Rapaz, é que tem um relógio, você tem que consertar o administrador e não o relógio. E não o relógio. O administrador está atrasando, né? Tem que consertar o administrador. Ô, senhor Geraldo, será que não é porque esses relógios das igrejas, eles também são despertadores, dão aquelas badaladas, né? E talvez isso incomoda quem dorme demais, não queira acordar cedo, pode ser também função dele. Rapaz, é o seguinte, pela badalada até aqui não. Agora é o seguinte, é que eu acho, é que infelizmente, nesse tocante, a nossa cultura está um pouco rasteira, porque você devia fazer o seguinte, olha, eu acho que o relógio mecânico tem uma história lindíssima. Quem primeiro fez praticamente o pai do relógio mecânico, chama um elemento, talvez não seja nem tanto conhecido, Galileu Galilei. Foi ele que inventou o relógio mecânico. Ele subiu naquela torre inclinada que tem na Itália, parece a torre de Pisa, amarrou a pedrinha no cordão e ela ficou oscilando. Depois de um determinado tempo, a pedra parou. Aí ele, muito inteligente, aí ele conseguiu criar o dispositivo para a continuidade do pêndulo, daí surgiu o relógio mecânico. Então é uma coisa que tem muita história. E outra coisa, se houver um grande cataclismo no mundo, o único relógio que permanece funcionando é o relógio mecânico. Os outros, quer dizer, se houver uma guerra atômica, uma coisa que mexa no campo magnético da Terra, o relógio mecânico, o relógio eletrônico, de pilha batida, não funciona. O único que funciona é o relógio mecânico. Porque tem um negócio interessante. O pêndulo dele, quando ele vem no sentido, por exemplo, em um determinado sentido, é a força magnética da Terra. Quando ele retorna, então é a atuação do peso. Isso provocado por um troço que nós chama-se uma roda dentada, chamada tecnicamente a roda de Randall, e que nós chamamos aqui o tic-tac. Ô, seu Geraldo, durante esse tempo todo de trabalho, houve assim, você mudou, inovou alguma coisa na tecnologia da fabricação do relógio, ou continua a mesma tecnologia, ou você deu uma inovada, deu uma aperfeiçoada nisso aí? Não, em si, você vê o seguinte, o carro mais moderno do mundo, ele tem a mesma coisa, o mesmo princípio do Ford Bigode, só que ele mudou a carenagem, aquela coisa. Foi como eu mudei muita coisa, mas ele ainda continua sendo, quer dizer, no tocante ele é um relógio mecânico que funciona com um pezinho, como aquele relógio Cuca, aquela coisa toda. Agora, realmente a gente inova, vai criando coisa, quer dizer, vai vendo um defeito aqui, aquela coisa toda. Uma das maiores inovações que eu fiz até agora, que eu reconheço, foi a de Jucás, que eu deixei o relógio lá automatizado. Ele dá corda, através, quando chega aquela horinha que o peso desce, aí ele automaticamente dá aquela corda, e ele trabalha através do peso, por gravidade. Então, eu acho que no interior do Nordeste todinho, e quiçá do interior do Brasil, tem um relógio automatizado que foi feito também em Juazeiro do Norte, por mim, graças a Deus. Interessante, essa é uma curiosidade nossa também, certamente vai servir para o nosso telespectador. No Nordeste brasileiro, Juazeiro é o único local que fabrica relógio desse porte ou tem um outro local que você conhece? Olha, eu vou mais além. No Nordeste, não. Quando só se fabricava relógio nos Estados Unidos e na Europa, nos Estados Unidos era em Nova York, e na Europa, lá, se não me engano, parece que na Holanda, por aí assim, Juazeiro do Norte já fabricava relógio. Entendeu? Então nós somos pioneiros na América Latina. A América Latina, subentende, do México para cá. Certo. Então Juazeiro do Norte é pioneiro na América Latina. Agora, eu acho assim, que ninguém até hoje, não sei se por falta de cultura, na certa, nunca divulgou isso. É como nós temos no primeiro metrô do interior do Brasil, nós temos aqui também pouco divulgado. É o metrô e é o primeiro metrô do interior do Nordeste, do Brasil, está servindo de modelo para os outros aí. Então, se essa coisa que o pessoal daqui devia divulgar e não divulga. Mas eu vou, já está no horário aí, né, Luiz Carlos? Já. Mas eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Certamente que as pessoas passam, nós todos vamos passar. Você tem tido a preocupação de formar seguidores, pessoas para seguir nesse ofício, nessa profissão? Vamos deixar isso aí para o segundo bloco, né, Luiz Carlos? Porque agora nós vamos ao intervalo e na volta vamos continuar conversando com o senhor Geraldo Freire a respeito da produção de relógios aqui em Juazeiro do Norte. Até já, amigos.
A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. A vida é o presente mais precioso que todos ganhamos, não importa como ela seja. Ninguém quer que ela se apague. Nós entendemos bem o que isso significa. Não deixe a vida desligar, nem por um fio, válvula ou conector. Fazemos manutenção preventiva e corretiva. Diotec. A saúde de seus equipamentos. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. Está chegando a hora de comprar material escolar. E para não andar por aí sem rumo certo, vai aí a melhor dica. De Araújo Cultural. Papelaria, livraria, com tudo em material escolar. Brinquedos educativos, jogos e ainda informática e móveis para a sua escola. De Araújo Cultural. 28 anos de tradição e credibilidade. Rua da Conceição, 776. Centro, Juazeiro do Norte. Material escolar é na De Araújo Cultural. Você pode ganhar com apenas R$3 no Cariri da Sorte Cap. Primeiro sorteio, R$3.000. Segundo sorteio, uma moto Honda Pop 0 km. Terceiro sorteio, uma moto Honda Fan 0 km. Quarto sorteio, um Palio 2012 0 km. E mais 10 sorteios de R$400 na Rodada da Sorte. Alô, amigos! A partir de segunda-feira, dia 30, estaremos juntos todas as manhãs, de 7h30 às 7h40, com o programa Momento de Reflexão, uma mensagem de meditação para o seu dia. Nos encontraremos. Até lá! Momento de Reflexão. A partir do dia 5 de fevereiro, todo domingo, a TV Verde Vale transmitirá ao vivo a Santa Missa, presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti, direto da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, no Paraná. Às 8 horas da manhã, Santa Missa Dominical ao vivo, com o Padre Reginaldo Manzotti, só aqui na TV Verde Vale. Sábado, dia 28 de janeiro, a partir das 5 da tarde, no Parque Padre Cícero. Grande final do 5º Circuito de Vaquejadas da AVAC, Associação de Vaqueiros Amadores do Cariri. Os vaqueiros entram na pista na disputa de 3 motos 0 km. Dia 28 de janeiro, sábado, no Parque Padre Cícero, na grande final do 5º Circuito de Vaquejadas da AVAC, o maior encontro de vaqueiros amadores da região do Cariri. Realização, AVAC. Organização, Thales Mota e Darlan Lobo. O Márcio Alves, que é lá do bairro São Geraldo, também enviou uma pergunta para o amigo Geraldo, querendo saber com quantos anos ele começou a trabalhar como relojoeiro. Fazendo as contas aí, né, Geraldo? Foi em 63, né? Você tinha quantos anos? 63 eu devia ter... Usa o microfone. 63 eu devia ter, normalmente, 32 anos, por aí assim. 31 para 32 anos. Para 32. Muito jovem ainda. Era. Não é? É. Agora, o Vasco deixou uma pergunta no ar. Você lembra qual foi? Não. Lembra não, Geraldo? Pois eu vou refazer. Pronto, é fácil. Você sabe que a gente passa na vida. Exato. Né? E essa história é uma história edificante. No Cariri, você disse que Juazeiro foi o pioneiro na fabricação. Exato. E hoje ainda é uma das cidades do Brasil que tem esse histórico. E você tem seguidores, está preparando alguém para
continuar essa história ou não tem tido essa preocupação? Você não tem mantido essa preocupação, que é uma preocupação interessante essa, no meu entender. Companheiro, eu penso nisso, mas acontece assim, que a modernidade é o verdadeiro vilão da época atual. Como você disse, hoje o pessoal prefere ter o relógio descartável do que ter uma relíquia histórica. Então, o mecânico hoje na minha área, ele é considerado assim, por exemplo, um elemento já em extinção. É porque eu sou teimoso, ainda hoje eu estou, mas como se diz, com os dias contados. Então não compensa mais hoje eu pegar, porque, olha você vê, no Socorro, deixar de comprar o relógio a mim, para comprar um relógio lá no Sudeste. Eu ia fazer o relógio para o Socorro, contar toda a história dos primórdios, daquela coisa todinha, e o engenheiro lá disse que você vai comprar o relógio a mim. Mas tinha um sacerdote lá que até já faleceu de saudosa memória, deixou de comprar o relógio aqui na terra do relógio, para comprar lá no Sudeste. E um relógio que até que não tem e nem... mais caro? Mais caro, eu vendia por... Eu dei meu preço de R$8.000, eles compraram por R$16.000, que ainda hoje eu não entendo o que foi aquilo. Aí parou já o relógio. E a nossa história foi para o Beleléu, foi para o espaço. Ou já parou o relógio, não, seu Geraldo? Então ele é problemático, porque o relógio atrasa, mecânico, né? É um relógio mecânico, e outra coisa, ele não tem, lá parece um despertadorzinho daquele antigo, que o cara jogou lá em cima. Quer dizer, não tem estética aquilo ali. Geraldo, quando você começou a fazer relógio, o seu Moisés já fazia relógios aqui em Juazeiro? Já fabricava relógio. Moisés foi discípulo de Pelúcio Corrêa de Macedo. Foi discípulo de Pelúcio? Foi, mas ele nem sequer divulgava, agradecia onde ele aprendeu, né? Ele não agradecia, mas ele foi Pelúcio. Agora, eu cheguei a ver o Pelúcio já nos dias finais dele, assim, já moribundo. Eu não tive a sorte nem de falar com o Pelúcio, e no fim terminei sendo discípulo dele, não sei nem porquê, né? É um negócio interessante, né? Ô Geraldo, tu tem ideia quantos relógios você já instalou Brasil afora? Fabricado por mim, talvez tenha sido mais de 60 relógios. Agora, restaurado, mais de 20 relógios. Fabricado em torno de 60. Qual é o tempo de fabricação de um relógio desse? Olha, normalmente se fabrica com 30 dias, mas como a gente lá, minha firma é pequena, tem a prestação de serviço, geralmente eu peço 90 dias, para não trabalhar bem à vontade. Mas essa faixa, 90 dias no máximo. Mas aí as peças da montagem vêm de fora, você compra de fora? Olha, o que vem de fora é somente o ferro, porque eu não sei fazer o ferro. Quer dizer, o ferro ninguém faz. Quer dizer que é tudo confeccionado na sua oficina. Tem peça que é fundida, tem peça que é fundida, tem peça que é recortada. As engrenagens do relógio, a maioria são de bronze, as maiores e as menores são de aço, de aço trabalhável, de ferro. Então esse a gente não faz porque o ferro, eu acho que ele é um mineral. Já o bronze é uma liga, então o bronze, essa coisa eu faço. Tudo é feito na oficina. Eu não compro nada. E você tem alguém trabalhando com você? Quando aparece alguns trabalhos, eu contrato uma pessoa, porque hoje a gente não pode botar um funcionário, principalmente em firma pequena, porque quando o cara entra hoje, amanhã ele já está pensando em botar a gente na justiça. E o pior é que a justiça acata e dá direito a ele. Então, praticamente, eu estou trabalhando sozinho hoje. Geraldo, e quanto à patente do relógio, ela existe ou não? Olha, patente existe, mas eu nunca patenteei, porque... Me lembrando de Santo Dumont nunca patenteou as invenções dele, aí os irmãos Urati chegaram e disseram que foi ele que inventaram o avião, quando foi Santo Dumont. Não adianta eu patentear, porque chega um gaiato ali e faz uma réplica do meu, mudou a engrenagem daqui para lá e, quer dizer, eu vou só dar dinheiro ao governo sem pressão. Então não adianta patentear. Mas tem uma marca assim, você batizou o seu relógio? Olha, eu tive a felicidade, do primeiro que eu fiz, está em Mossoró, eu ter gravado lá, relógio Cícero, em homenagem a Padre Cícero, patriarca da fabricação de relógio em Juazeiro do Norte. Quer dizer que você adota essa marca, né? Essa marca. Ô Geraldo, é verdade que todo e qualquer relógio atrasa? Olha, todo e qualquer relógio atrasa porque, para começar, é feito pela mão do homem. Agora, o relógio tem um negócio importante. Você sabe que tem a dilatação e a contração dos corpos. Certo. Então, no inverno, a contração. Aí a tendência do relógio é atrasar. No verão, a dilatação... ele adianta. Então, você corrige no pêndulo embaixo. Então, se o relógio atrasa ou adianta, a culpa é do manuseador dele, não do equipamento. Agora, o relógio do Big Ben só é feita a manutenção uma vez por ano, né? Uma vez por ano, ou talvez ninguém sabe, até talvez 2 vezes. Agora, lá quem presta assistência é o engenheiro mecânico e o técnico. E ele é instalado numa câmara controlada, que a temperatura lá dentro ela permanece estabilizada.
Geraldo, esse relógio nosso aqui da torre, ele marcava, não sei se marca ainda, os dias, o calendário do mês, fases da lua. Essa sua fabricação também, você faz também com essa tecnologia de marcar os dias, o calendário, enfim? Rapaz, é o seguinte, eu sou meio atrevido. Se um cara chegasse para me comprar um relógio desse, eu teria coragem de fazê-lo. Agora era muito caro que eu cobrava muito dinheiro para ver se o cara não faria, que é para não quebrar muita cabeça. Mas se precisasse realmente, eu faria. Olha, eu tenho um relógio instalado aqui, que ele está no Guinness Book, lá no Crato, na igreja de São Francisco. Ele tem 6 mostradores. E se ele está lá é porque é um do mundo que tem 6 mostradores. Agora, está parado porque o padre de lá da igreja não se digna mandar dar corda no relógio. E, por sinal, eu até achei uma gozação. Disseram lá no Crato que o relógio tinha vindo da França. Eu digo, olha, quem fez fui eu, nem francês eu sei falar. Não estão dando corda no relógio. Mas o da nosso aqui da praça ainda está marcando as fases? O calendário? As fases da lua não, porque alguém chegou lá e dependeu, descaracterizou. Levaram a lua? Levaram a peça mais importante do relógio. Estão levando até a lua do relógio, os caras não imaginam. Brincadeira, né? Exatamente. Muito bem. Agora, seu Geraldo, como é que faz para associar o sino com o relógio? Porque eu me lembro de uma época, nos franciscanos, por exemplo, que o amigo até telefonou, sabendo por que o relógio lá não funciona mais. Eu me lembro de uma época que a gente acordava às 5 horas da manhã e os sinos tocando um bendito lá, né? E aquilo era tudo cronologicamente, né? As badaladas de acordo com era condicionador. Como é que faz esse engate do relógio para os sinos? Olha, o relógio mesmo, o relógio característico é aquele que marca as horas. Agora, tem outra máquina na parte, que às vezes tem deles que marca até hora e quarto de hora. Então, esses são 3 máquinas. Mas quando é, geralmente o mais comum é que marca hora e meia hora. Então, tem uma máquina que a gente chama, na linguagem técnica, carrilhão. Aí, na nossa linguagem vulgar, a gente chama máquina de bater as horas. Então, essa máquina ela trabalha sincronizada com o relógio, ele marca de meia e meia hora. Quando é meia hora, ele destrava esse equipamento, ele bate. Dá uma badalada. Quando é 1 hora, uma badalada, 2 horas e assim vai sucessivamente. Esse é o princípio do relógio Cuco? Exatamente, é aquele mesmo que o relógio Cuco, é a mesma coisa. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho de seu Geraldo agora, da família dele, porque você perguntou se ele tinha seguidores, para naturalmente continuar com esse título para Juazeiro, de fabricante de relógios. Ele não tem, mas ele tem uma família de 7 filhos, 3 homens e 4 mulheres, e um dos filhos do seu Geraldo é exatamente o artista Júnior Boca, que hoje está fazendo carreira solo no Rio de Janeiro, mas que fez muito sucesso aqui no Cariri quando criou aquela banda Doutor Raiz. Não sei se você lembra, Vasco, fazia muito sucesso. E hoje ele está fazendo sucesso pessoalmente, individualmente, fazendo uma carreira solo no Rio de Janeiro. Mas ele tem também um filho que hoje é professor na URCA, em Crato, e tem outro que está no Exército, não é isso, seu Geraldo? É o mais novo, né? Exatamente, o mais novo está no Exército, é Marcelo Batista Freire. Aliás, ele deve chegar essa semana, né? Exatamente. Está chegando essa semana a Juazeiro. Exatamente. Né? Nenhum quis saber do relógio, né, senhor? Não gosta muito do tempo, não, de marcar o tempo. Não, marcar o tempo é complicado. Ele chegou para mim e disse, papai, eu quero fazer assim. Eu digo, de jeito nenhum, meu filho. Você vai para as Forças Armadas, vai para o Exército, porque é o seguinte, esse sino, ele está, a nossa fabricação, por incrível que pareça, ela está, por exemplo, em extinção, não culpa da gente, mas está em extinção. Então, é o seguinte, a gente, geralmente, o pai quer para o filho melhor do que o que ocorreu com a gente, né? Então, se eu visse perspectiva, para mim era um prazer, mas acontece, olha, você vê o seguinte, quando eu instalei esse relógio em Brasília, lá eu ofereci, me ofereceram, quer dizer, oportunidade que aqui, daqui a 1000 anos eu não tenho. Aí você vê, olha, onde eu instalo um relógio desse aí, eu represento, não é vaidade não, nem coisa absurda, mas onde eu instalo um relógio desse aí, eu promovo Juazeiro do Norte. Então eu tenho o prazer de dizer que eu represento Juazeiro do Norte mais do que deputado federal, estadual e prefeito aqui. E ele nem sequer reconhece. Eu estou sendo reconhecido agora no Crato e na minha terra o cara não quer nem saber quem sou eu. Quer dizer, isso é um absurdo. Você tem que fazer assim, porque eu até fiz uma vez uma reportagem na revista de Lions, porque santo de casa não opera milagre, e por que a prata de casa não tem valor? Entendeu? Eu fui instalar um relógio no Rio, feito por nós aqui, numa cidade chamada Cardoso Moreira. O cara disse, rapaz, chegou lá um cara disse, esse relógio vem de São Paulo? Eu disse, não, vem do Ceará. O cara, do Ceará? Eu digo sim. Aí disse, Fortaleza, não, de Juazeiro. O cara, de Juazeiro. Eu digo, rapaz, vocês aqui são burros, porque qualquer menino do primário lá, sabe onde é que fica o Rio de Janeiro? Você não sabe onde é Juazeiro? Pra você ver. Deu uma de seu Lunga, né? Deu uma de seu Lunga. Você devia ter perguntado se ele não conhecia seu Lunga, o Padre Cícero. O Padre Cícero, com certeza, ele conhecia, né? Mas eu disse isso com ele, que ele era aquele pessoal do TFP.
Aí ele chegou lá querendo gozar com a minha cara, eu fui... Mas aí em São Paulo, você instalou o relógio no estado de São Paulo também? Não, o relógio mais longe que eu tenho instalado, eu tenho 8 relógios instalados no estado de Minas Gerais. E um no Rio de Janeiro, 2 no Pará, agora aqui no Nordeste tem instalado, só no estado do Nordeste que eu não tenho relógio instalado, é na Bahia, mas o resto aqui em Maranhão, todo estado do Nordeste eu tenho instalado. Agora, olha só a curiosidade. O único estado do Nordeste onde o seu Geraldo não instalou relógio foi exatamente na Bahia. Qual é a curiosidade? É que a Bahia é o estado que tem mais igreja. A cidade então nem se fala, né? Salvador, então... Quando é que vai o relógio para lá, senhor Geraldo? Dessas igrejas da Bahia? Não é por falta de igreja. Não. Agora, eu posso fazer aqui um adendo na reportagem? Olha, o relógio mais importante que passou pela minha mão e na minha vida, eu considero o relógio da Catedral de Oeiras, no Piauí. Aí para você ver o que é o cara gostar da terra, e o cara fala do Piauí, não sei o que, mas o Piauí, se brincar, é mais adiantado do que o Ceará, porque um político lá chamado Pedro Ferrer Mendes Freitas, eu me lembro do nome dele, mandou... Agora, veja como é um negócio interessante, esse relógio esteve no Crato, aí o rapaz ia instalar esse relógio lá no Crato, ia restaurar, aí o rapaz adoeceu, não pôde mais, aí veio terminar caindo na minha mão. Aí quando ele caiu na minha mão, o relógio da Catedral, eu falei, doutor, esse relógio é muito antiguinho, um relógio histórico, vamos botar ele no museu e fazer um relógio novo. Aí a ideia deu certo. Aí eu fiz um relógio novo, tem na Catedral de Oeiras, e restaurei o outro, e está lá no Museu da Catedral. Agora esse relógio ele é mais importante do que o Big Ben, porque ele foi instalado em 1823. O Brasil foi independente em 22 e ele foi instalado em 1823. Eu acho que é o relógio mais antigo, talvez, do Brasil ou talvez da América Latina. Ele tem 188 anos. O relógio de Oeiras passou pela minha mão e eu restaurei. Voltando agora lá para o seu passado, antes de ser relojoeiro, você esteve nas Forças Armadas também, passou por lá. Foi, na Forças Armadas, meu sonho era ser militar da aeronáutica, aviador, que era o meu sonho. Mas aí... Queria ser piloto. Queria ser piloto. Sua infância foi aqui, em Juazeiro? Minha infância foi aqui. Infância, juventude. A propósito, você pilota um tipo de aeronave, né? Ultraleve. Eu não sou piloto da Força Armada, mas fui piloto de ultraleve aqui. Piloto de ultraleve, né? Não é brevet, tem uma licença, né? CPD, chama-se brevet. É um CPD. Certificado de piloto desportivo. E gosta também de praticar aeromodelismo, muito embora seja um esporte caríssimo e que tem poucos adeptos na região, exatamente por conta do custo, né? Exatamente, por conta do custo. E outra coisa, você vê o seguinte, olha, já que nós estamos falando em termos dessas coisas aqui, nós temos água mineral, até 5 anos atrás, nós tínhamos água mineral mais suave do Brasil, era a água do caldo aqui. Ninguém nunca sequer usou de engarrafar essa água mineral, entendeu? E nem divulga isso aí. Então, as coisas, tipo, olha, uma certa feita eu estava lá no Sebrae, lá embaixo, e na abertura do Sebrae, quem fez a abertura foi o secretário de Cultura do Crato, porque o do Juazeiro não se encontrava presente. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Quando foi isso? Foi agora? Isso está com 10 anos mais ou menos. 10 anos. Certo. Bom, essa é a história de seu Geraldo, esse cidadão juazeirense que ingressou nessa atividade, já era metalúrgico, mas ingressou nessa atividade, começou a fazer relógio e hoje é o continuador da obra do mestre Pelúcio Correia Macedo aqui em Juazeiro do Norte. Como ele próprio já disse, já espalhou quase 60 relógios pelo Brasil afora e faz manutenção de muitos relógios instalados pelo próprio mestre Pelúcio. Você tem no mestre Pelúcio uma verdadeira adoração, quer dizer, o seu ídolo é mestre Pelúcio. Olha, o mestre Pelúcio ele é meu ídolo, é o ícone, né? É o ícone. E eu acho o seguinte, outra coisa que eu queria fazer é o seguinte, eu acho que Pelúcio Correia de Macedo é um injustiçado, porque eu olho aqui em Juazeiro, uma coisa que representa, só tem uma escolinha por ali assim, era para ser o seguinte, nós temos Rua São Pedro, Rua São Paulo, eu acho que a Rua São Pedro ou São Paulo devia ser Rua Pelúcio Correia de Macedo, porque a Patrícia não pode mais, já tem o Patrícia. E não tem nada que represente, não tem uma praça, não tem nada. Outra coisa, eu acho que eu queria fazer uma proposta aqui para a URCA, que se deveria dar o título de doutor honoris causa na área de engenharia a Pelúcio Correia de Macedo, porque para mim só teve 2 importantes aqui, Padre Cícero e Pelúcio Correia de Macedo. Muito bem, agora veja as correspondências. O Cícero Fernandes, lá dos franciscanos, quer saber se o Geraldo é capaz de consertar o relógio da matriz dos franciscanos. Claro que é, ele já disse que só depende do interesse dos administradores. O Filomeno Moreira, lá do Novo Juazeiro, aquele colecionador que esteve aqui, parabeniza o programa pelo ótimo tema debatido e gostaria que o Geraldo falasse
da fabricação dos sinos. Você faz sino também, né? Olha, eu fiz muitos sinos. Eu acho que eu fiz talvez o sino maior do Nordeste, que ele se encontra na Catedral do Pato, pesando 650 quilos. 650 quilos? Foi feito aqui no Juazeiro. Né? Onde é esse sino, Geraldo? Ele está na Catedral de Patos, na Paraíba. Patos. Eu fiz naquela oficinazinha, 650 quilos, sino de bronze. A matéria-prima do sino é o bronze. Olha, a matéria-prima do sino, o bronze ele já é uma liga. Porque o bronze é o seguinte, olha, os metais antigamente eram 7. O metal, por que pareça, pela ordem, é o ferro, o ouro, o alumínio. Aí o aço já não é, o aço já é liga, então o bronze ele é liga. Então a liga do sino, em relação ao outro bronze, ela é uma liga nobre. Ela é uma liga, eu posso dizer aqui, que não tem, sem medo. Ela é uma liga de cobre e estanho e tem outros adicionais, mas a principal é cobre e estanho. Agora eu deixei de fazer sino porque os anos já não me permitem. Porque, para você ver, para fazer um sino, acho que na televisão já apareceu aquelas erupções vulcânicas, né? Então é mesmo que você está vendo a erupção vulcânica daquela, o material ele sai para invasar na faixa de 1.200 graus Celsius centígrado. Então a caloria é tremenda, é muito grande. Eu deixei de fazer porque a carcaça já não suporta mais, né? Mas sei fazer, se precisar de fazer, eu faço novamente. Dona Socorro, lá do bairro João Cabral, não ficou muito atenta na hora que o seu Geraldo respondeu. Olha, Dona Socorro, o primeiro relógio ele fabricou exatamente no ano em que arrendou lá a oficina do Salesiano, 1963, quer dizer, antes da Revolução, né? E Dona Marta Maria, que é do bairro Socorro, parabeniza o programa Tribuna Livre pelo ótimo tema de hoje e diz que há muitos relógios com problemas e alguns deles poderiam ser consertados, como o da Matriz de Juazeiro, dos franciscanos, além da Praça Padre Cícero. Da Praça Padre Cícero, o senhor Joel já disse que só não dá para consertar aquela questão do controle das fases da Lua, né? Roubaram a peça principal. O Alisson das Timbaúbas, Geraldo, você tem admiração por algum relojoeiro? Afora naturalmente o seu ídolo? Rapaz, eu tenho admiração pelo seguinte, por qualquer relógio. Aqui tem um rapaz que era muito honesto, trabalha em relógio lá, chama-se Joaquim, ele é um cara honesto, você manda fazer conserto, ele não faz enrolada, esse eu tenho admiração, é o cidadão, né? Agora, por incrível que pareça, apesar de ter sido meu concorrente, também um camarada que levou muito a feito o nome de Juazeiro e também não se fala o nome dele, que devia pelo menos ser lembrado, era o Moisés Tomás Bispo Vila Nova. Certo. Ele fabricou muito relógio, apesar de ter sido meu concorrente, essa coisa toda, mas dá a César o que é de César. Certo. Também foi um cidadão que fez muito relógio em Juazeiro e não se fala no nome dele. Aliás, o profissional, ele é estigmatizado. É Moisés, como é o nome? Moisés Tomás Bispo Vila Nova, né? Foi aluno do... É o pai do famoso Alegria. Ele é mais antigo do que você? Muito mais, ele tem idade de ser meu avô, até na idade de fabricação de relógio, ele tem idade de ser meu avô. Né? Mas ele era um cara antissocial, aquela coisa, não é por isso que não deixa de ter a importância dele, né, no caso, né? Você acha que depois desse programa que nós estamos concluindo agora, vão surgir algumas encomendas, alguém vai procurar o seu Geraldo para encomendar mais relógios? Rapaz, se encomendar, está pronto para fazer. Geraldo, agora... Com certeza você já é bastante conhecido, mas certamente que vai ficar muito mais. Exato. Com essa história bonita que pouca gente sabe e conhece, né? Vamos aproveitar para dar o endereço. O seu Geraldo está localizado na Avenida Ailton Gomes. Qual é o número lá? 1128, bairro Franciscanos. 1128, Avenida Ailton Gomes, 1128. Lá está a oficina do seu Geraldo, que tem todo mecânico, tem fresa, tem uma série de máquinas lá. O senhor faz outros serviços, né? Além de construir relógio. Prestação de serviço, quer dizer, eu faço, quer dizer, parafuso, restauração de peça, faço engrenagem, essa coisa toda. Agora eu queria aproveitar, deixa aqui, sem quer dizer, inoportuno, e pedir que não quiser mandar fazer por mim, que não manda, mas que pelo menos se diga a mandar restaurar o relógio da matriz e não vá com esse negócio de botar relógio eletrônico, porque não tem cabimento, é descabível, né? Mutilar a história e a cultura e as raízes, não é, Geraldo? Exatamente, né? Quer dizer, é como, por exemplo, eu abro um restaurante aqui e Luiz Carlos abre outro aqui pertinho. Aí a minha filha e minha mulher deixam de fazer a refeição mesmo, vai fazendo Luiz Carlos. Quer dizer, que não tem cabimento, né? Você deixar de fazer o relógio aqui para fazer lá fora,
Eu disse, é um absurdo. Professor Geraldo, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, foi um prazer enorme. Acredito que os nossos telespectadores também ficaram satisfeitos, porque receberam informações preciosas. Agora tem um esclarecimento histórico também a respeito dessa fabricação de relógios, que começou com o mestre Pelúcio, passou para o seu Moisés e hoje está com o seu Geraldo. Muito obrigado. Vasques, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, seu Geraldo. Muito obrigado. Luiz Carlos, eu acho que nós cumprimos a nossa missão, a missão do Tribuna Livre, que é de informar e resgatar a história e os valores da nossa cidade, seja lá em que segmento for. E certamente que nós vamos continuar com nesse foco, mostrando os nossos valores, a nossa cultura, a nossa gente, as nossas potencialidades. Boa noite ao nosso telespectador. Um abraço e um agradecimento aos nossos telespectadores. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Tribuna Livre. Bom final de semana, minha gente.